Saudações, seja bem-vindo ao nosso curso de análise combinatória. Nessa aula vamos resolver a questão 86 da nossa lista. Para realizar a avaliação de um programa de governo, uma equipe será montada com um coordenador e um agente operacional. Para coordenar os trabalhos, pode-se escolher qualquer um dos 8 analistas. Então, para o cargo de coordenador, a gente vai ter 8 analistas. Enquanto para o posto de agente operacional, tanto pode ser escolher um dos 5 técnicos, temos 5 técnicos, ou um dos 6 inspetores, tendo como base a situação hipotética apresentada, a quantidade de maneiras que se pode montar esta equipe é igual a... Bom, primeira dica, toda vez que você está diante de um problema de análise combinatória, tente escrever um agrupamento. Eu quero montar uma equipe e essa equipe tem 2 pessoas. Vai ter um coordenador e um agente operacional. Então você observa o seguinte, olha, quantas possibilidades eu tenho aqui para coordenador? Então eu posso usar um dos 8 analistas. Então aqui, ó, eu observo o seguinte, e para agente operacional, quantas possibilidades eu tenho? Observe que eu posso usar 5 técnicos ou 6 inspetores. Então no total eu tenho 11 pessoas. E aí eu faço o produto, que vai dar 88. Mas muitas vezes você fica ansioso, será que isso aqui eu vou ter que desfazer as trocas? Pessoal, é só você escrever um dos exemplos. Por exemplo, dessas 8 pessoas, eu tenho uns analistas que sempre vão entrar aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar o analista 1. E para o analista 1, eu vou ter 11 pessoas que podem ficar juntos com ele nessa equipe. Por exemplo, se você pegar o técnico 1, vou chamar de T1. Observe que quando eu faço esse produto aqui, aqui só entra analista. Esse T1, ele não vai para aqui, para a primeira casa. Então, eu não preciso desfazer as trocas. Problemas de análise combinatória, você tem que ter essa habilidade para não ficar decorando. Se você ficar decorando as coisas, se a questão vier um pouquinho mais difícil, você erra. E às vezes a questão nem é tão difícil. Então, presta atenção. Para o analista 1, eu vou ter 11 pessoas que eu posso associar a ele. Que seria o técnico 1, o técnico 2, o técnico 3, o técnico 4 e assim vai. Para o analista 2, a mesma coisa. Eu vou ter 11 pessoas que podem associar a ele. Para o analista 3, para o analista 4, a mesma coisa. Isso vai acontecer 8 vezes. 11 mais 11 somado 8 vezes é 88. Então é só fazer 8 vezes 11 que dá 88. Agora você tem que ficar esperto porque isso aqui, na verdade, se eu fosse usar a fórmula, eu teria uma combinação de 8 elementos tomados um a um. Ou seja, eu tenho 8 pessoas e quero escolher uma. Eu posso fazer isso de 8 maneiras possíveis. E aqui você tem uma combinação de 11 pessoas, de 11 elementos, e você vai escolher um. E isso vai dar 88. Professor, por que você está fazendo isso? Porque a questão poderia ser sacana com você e dizer que, por exemplo, em vez de ter um agente operacional, eu poderia ter 2 agentes operacional. E aí a questão mudava um pouco. Por quê, pessoal? Deixa eu expandir um pouco o conhecimento de vocês. A questão aqui já está resolvida. A gente está acrescentando uma gordurinha a mais. Vamos supor que a questão... ela diz que você vai ter que ter um coordenador e agora 2 agentes operacionais. E aqui você vai ter um pequeno problema. Por quê? Aqui continua sendo 8 possibilidades. Aqui eu teria 11 possibilidades. E agora para o próximo eu teria 10. Só que esse 11 vezes 10, eu tenho que desfazer as trocas. Eu tenho que dividir por 2 fatorial, ok? Na prática, eu tenho aqui uma combinação de 8 elementos tomados um a um, vezes uma combinação de 11 elementos tomados 2 a 2. E você tem que enxergar, ao escolher um analista aqui, quando eu escolho, por exemplo, um técnico 1 e um técnico 2, eu tenho um agrupamento. Agora, se você observar, se eu troco de posição o técnico 2 com o técnico 1, eu tenho o mesmo agrupamento. Por isso que eu tenho que dividir por 2 fatorial. Se você não entendeu isso aqui,
você ainda não está no nível para gabaritar a prova. Eu peço que você volte lá na parte de combinação e assista os vídeos que eu explico isso com bastante calma. Se você gostou desse vídeo aí, deixa um like para ajudar. Valeu!